Se fosse um filme de terror, ia parecer exagerado. Uma mulher finge que está grávida, sequestra uma mulher grávida, mata essa mulher e rouba o seu filho. Esse é o caso de hoje, o caso conhecido como A Grávida de Canelinha. Eu sou Rodrigo Vilela Veiga, esse é meu amigo Sandro Cel e você está no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Mas antes de começar, eu peço que você compartilhe, que você curta esse que não é mais um podcast de True Crime, mas é o melhor podcast de True Crime. E se você não concordar, recorre. Rodrigo, esse é um caso chocante, que envolve mulher grávida, envolve recém-nascido, uma trama inacreditável de filme de terror. Onde isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Que caso é esse? Esse caso aconteceu numa cidade chamada Canelinha, que é uma pequena cidade de Santa Catarina, fica mais ou menos a uns 40 e poucos quilômetros de Florianópolis, da capital do estado. Uma cidade muito pequena, com aproximadamente 12 mil habitantes. E havia um casal nessa cidade, a Rosalba e o Zumar, ambos conhecidos na cidade, um casal que tinha uma vida aparentemente normal, uma vida aparentemente feliz, eles eram casados há algum tempo já. E a Rosalba, então, disse ao Zumar que teria ficado grávida em novembro de 2019. Então ficou grávida, aquela comemoração, aquela coisa bacana, né, da gravidez. E ela então anunciou para todo mundo que ela estava grávida. Só que, segundo ela mesma, por volta de janeiro ou fevereiro, ela teve um aborto espontâneo, então ela perdeu a criança. Só que a Rosalba, ao invés de ser uma pessoa comum e contar para todo mundo que perdeu a criança, não. Ela manteve, então, a versão de que ela estava grávida. Seja para o marido, seja para a família e para toda a comunidade ali que estava ali presente. E a Rosalba, então, passou a ter uma gravidez, assim, muito pública. Porque ela costumava postar fotos da sua barriga, ela costumava falar para todo mundo que ela estava grávida, da felicidade que ela está grávida. E ela, então... Mas peraí, como é que ela postava foto da sua barriga se ela não estava grávida? É justamente aí que começa a coisa a ficar esquisita, porque ela começa a pesquisar fotos na internet e tirar fotos de mulheres grávidas de verdade, só da barriga, e postar como se fossem dela. Então tem fotos no Instagram, por exemplo, dela com a barriga, com aquela pontinha, como se tivesse o pé chutando a criança, sabe assim? Ela botando uma carinha de feliz. Ela marca um chá de fralda pela internet, uma espécie de uma rifa para arrecadar fraldas para a filha. Tem até o convite, que ela faz um convite da foto dela, o nome da menina, que chamaria-se Antonella, a filha dela, e a coisa então vai se desenvolvendo. Paralelamente a essa gravidez fake que ela mantém, essa gravidez quase psicológica que ela mantém, ela começa a pesquisar na internet sobre como é que ela faria para adotar uma criança sem passar pelo processo de adoção regular, que é um processo longo, demorado. E ela queria, como ela queria sustentar que ela estava grávida, ela queria fazer o quê, então? Adotar uma criança e dizer que aquela criança recém-nascida era filha dela, daquela gravidez que ela não ostentava mais. Até aqui, né, há muita gente que de fato tem gravidez psicológica. Perder uma gravidez é algo muito sofrido, muito doloroso. E, em princípio, né, a falta da barriga dela e aí querer substituir por uma criança que ela adotaria é um comportamento assim meio estranho, mas às vezes explicado por fatores psicológicos, né? Até esse momento ela podia estar naquele pós-aborto, que é uma situação bastante complicada, mas não foi esse o caso. Não, aí ela consultou alguns escritórios de advocacia, essas informações vieram do celular dela, então ela consultou alguns escritórios de São Paulo sobre essa possibilidade, e eles então explicam para ela que isso se chama popularmente de adoção à brasileira, que é algo ilegal, inclusive é um crime essa situação. O que é uma adoção à brasileira, Rodrigo? É a pessoa registrar um filho que não é dela como se fosse dela. Né? Então ela pega um filho de outra pessoa e como se ela tivesse, né, dado a gravidez daquela criança. Então essa é a adoção à brasileira, falando muito simploriamente assim. Sim. Como ela percebe que isso é ilegal e não teria como dar certo essa questão, ela então bola um outro plano. E aí a coisa começa a ganhar os contornos assim de filme de terror mesmo. Assim. Como ela estava grávida, né, o que se dizia, né, todo mundo achava isso, ela começa então a se aproximar de mulheres grávidas.
Então, há grupos, né, de mulheres grávidas em que elas, nas redes sociais, né, elas conversam entre si, né, falam das suas angústias, das suas dores, dos seus problemas. E ela, então, foi se infiltrando nesses grupos dessas mulheres grávidas. Inclusive, ela ia a clínicas, né, porque é o melhor lugar para conhecer grávidas. Esse seria nessas clínicas, né, que fazem esse pré-natal, etc. E ali, enquanto está esperando, aquela solidariedade entre pessoas passando pela mesma situação, aquela expectativa, ela também fazia amizades com grávidas naquele ambiente. E Sandro, como a cidade de Canelinha é uma cidade muito pequena, é normal que as pessoas da mesma idade se conheçam, porque frequentaram a escola no mesmo período. Então as mulheres, mesmo que não fossem amigas dela, sabiam quem ela era. Sim. Então facilitava esse approach, essa chegada dela, porque ela também estava em tese grávida. Claro. E ela começou então a ir afunilando essa pesquisa das mulheres, por quê? Porque ela precisava manter a gravidez falsa dela. Uhum. Então, como a gravidez tem um período, né, de tempo, de 9 meses, ela precisava encontrar uma mulher que se encaixasse na gravidez dela, dos 9 meses, e que tivesse o mesmo sexo do bebê que ela tinha anunciado, que era uma menina. Antonella. A tal da Antonella que ela assim chamou. E aí ela, então, acaba por escolher uma mulher chamada Flávia, porque a Flávia tem também está esperando uma menina também, e a gravidez está num período muito parecido, assim, então é muito similar a data. E ela, então, começa a se aproximar mais dessa Flávia. Tá? Seja via redes sociais, seja no trabalho da Flávia. A Flávia trabalhava numa loja chamada Geise Bordados, e a Rosalba então passa a frequentar essa loja para se aproximar mais da Flávia. Em princípio, parece aquele projeto então da adoção à brasileira, né? Talvez com a amizade a outra concordasse em dar a criança para ela, e aí se fazia algo sem dúvida ilegal, é um crime, né? Dar filho de outrem como se fosse seu, mas é uma coisa que as pessoas fazem. Sim. Ok. E aí ela se aproxima dessa Flávia. E aí é bom abrir um parênteses, né? Quem é a Flávia? A Flávia é uma mulher também casada. Ela conhece o marido dela naquele período já há 10 anos, eles estão casados há só e ela engravida, ela fica muito feliz com isso, ela é uma moça muito responsável, muito querida pela comunidade, e aí está muito feliz com esse momento da gravidez, então isso também facilita a aproximação da Rosalba, porque ela também se diria também feliz com essa gravidez. Mas a Rosalba também era uma pessoa que não tinha histórico de crime. Nada. Também era uma pessoa, nada. Porque numa cidade pequena se saberia, né? Muito conhecida. Quem tinha desequilíbrio, então nós tínhamos ali uma conversa entre duas pessoas da comunidade, duas pessoas sem nenhum tipo de suspeito. Sim, a Flávia até comenta com as amigas mais próximas do círculo dela, que foram ouvidas no processo, que estranhou um pouco essa aproximação da Rosalba, porque elas nunca foram amigas de verdade, nunca teve uma amizade, nunca teve uma relação, era só de escola, de conhecer de escola, assim. E aí, mas depois ela pensou assim, não, mas é porque ela também tá grávida, então teve esse motivo aí. Aí a relação vai se estreitando, e uma amiga da Flávia também é ouvida no processo, e ela fala que num dia determinado, ela e Flávia estão na casa da Flávia, fazendo um trabalho para pós-graduação. Eles fazem uma pós-graduação juntas, e elas estão fazendo um trabalho para pós-graduação, quando a Rosalba chega na casa da Flávia para presentear a Flávia com lembrancinhas para bebê. Então elas trocam lembrancinhas, e chamou a atenção da testemunha que a Rosalba tinha uma barriga muito pequena. Muito pequena. Certo. E aí, tanto a Flávia, quanto a mãe da Flávia, quanto essa testemunha, disseram assim, pô, mas tua barriga tá muito pequena para o tempo de gestação. Quando a Rosalba falou o seguinte, não, o médico me disse que meu filho vai ser muito pequenininho, então por isso a barriga é pequena. E aqui tem um detalhe que talvez já podemos antecipar. Nós conversamos com o promotor de justiça do caso, né, um promotor muito, muito bacana, muito competente, e ele nos falou o seguinte, que foi levantado no inquérito policial que a família da Rosalba, quando engravidava, as mulheres tinham pouca barriga. Pela estrutura que elas têm, a barriga não ficava muito grande. Então, não necessariamente, numa comunidade pequena, né? Em princípio até indelicado, você tá com uma gravidez, chega na casa e diz, tua barriga está muito pequena, mas é uma coisa, né? A diligência do promotor, doutor Alexandre Carrinho Muniz, né? Que nos recebeu, nos deu muita informação sobre o caso, porque essa também é uma diferença do nosso
programa. Nós não falamos, como muitos outros, de forma sensacionalista sobre o que se ouviu falar. Nós vamos atrás das pessoas que participaram dos fatos, nós estudamos o processo, porque aqui nós narramos, mas narramos também com o objetivo de aprendizado. Então, é isso, Rodrigo. E aí ela então, há esse momento, e lá pelo dia 14 de agosto de 2020, a Rosalba, então, ela dá start mesmo ao plano terrível que ela tem em mente. Ela, então, diz para a Flávia o seguinte: Flávia, as tuas amigas estão organizando um chá de bebê para ti, mas vai ser surpresa. Então eu não podia te contar, eu tô te contando para tu não marcar nada no dia. Então, mas ó, por favor, não fala para ninguém que eu te falei, senão vai estragar a surpresa. E para dar mais credibilidade a essa história, o que a Rosalba faz? Ela então convida algumas amigas bem próximas da Flávia desse chá de bebê. Então, caso a Flávia comentasse com alguma delas, elas saberiam que isso está marcado e não seria uma coisa esquisita. Só que para as amigas, a Rosalba não fala quando é que seria a data do chá de bebê. Ela simplesmente fala que vai fazer, mas não fala quando é que seria a data. Uhum. E aí a coisa vai indo. A Rosalba, então, ela começa a procurar na internet informações sobre parto, informações de como é que se faz uma cesárea, informações de como é que se faz, né, o nascimento de uma criança, quais são os riscos, quais não são os riscos. Ela pesquisa tudo isso. E aí no dia 26 de agosto de 2020, ela então avisa para a Flávia: Flávia, amanhã vai ser o teu chá de bebê e a gente se encontra, eu te pego, eu te levo lá, né, para esse chá de bebê. A Rosalba, então, ela comprou antes, né, desse fato, um estilete, 1 litro de álcool, que segundo ela para esterilizar o estilete, e ela comprou também uma venda. Sabe aquela venda que tu usa em avião, aquela para dormir, assim, aquela vendinha para dormir? Ela comprou aquela venda, e tudo previamente ao fato, obviamente. Aí, no dia 27 de agosto de 2020, que é o dia, efetivamente, dos fatos, a Rosalba, então, marca um encontro com a Flávia no mercadinho, e aí nós temos a última imagem da Flávia viva, né, porque ela entra no carro da Rosalba por volta das 3h48 da tarde. Ela entra no carro da Rosalba, que é um Corsa preto, e aí nunca mais ela é vista com vida, né? Ela entra nesse carro e elas então seguem em direção ao tal do chá de bebê que a Rosalba teria aí planejado. Durante o percurso, ele não sabe qual foi a conversa entre elas, porque essa informação não existe, obviamente. Mas como havia uma surpresa, a Rosalba então tapa os olhos da Flávia com aquela venda. Eles então chegam ao local, que é uma indústria cerâmica que está abandonada já há algum tempo. Então é uma fábrica. Lá é uma terra de cerâmica, né? Uma tradicional. Isso, faz telha, tijolo e tal. Então ela é uma cerâmica abandonada, está lá abandonada, que a Rosalba já tinha previamente visitado para verificar se o local era condizente com o que ela queria fazer e se tinha os instrumentos que ela queria utilizar. Então ela para o carro dentro da cerâmica já e conduz então a Flávia pelo braço para tal da festa surpresa. E aí eles chegam próximo ao forno onde eram feitos os tijolos e as telhas. A Rosalba então pega um tijolo e golpeia a Flávia inúmeras vezes na cabeça, na parte de trás, na lateral, no rosto, até que ela então cai desacordada no chão. Segundo a própria Rosalba, ela cai de bruços então no chão. Ela cai, né, de bruços no chão. A Rosalba então vira o corpo dela e vai no carro buscar o estilete e a garrafa de álcool. Aqui é um desencontro de versões, tá? Quando a Rosalba é ouvida pelo médico perito, que faz a perícia de sanidade mental dela, vamos falar sobre isso depois, ela fala que quando ela foi abrir a barriga da Flávia, a Flávia respirava ainda. No depoimento que ela prestou em juízo, lá no tribunal do júri, lá no momento, ela fala que não, que ela já estava morta. Então há esse desencontro aí, mas tanto faz, é um negócio bárbaro, assim, na última possibilidade. Então ela narra que ela então corta a barriga da Flávia e ela tem que usar muita força para isso, porque o estilete não é o instrumento adequado, ela não tem treinamento para isso, então ela vai cortando e vai abrindo a barriga até tirar a criança de dentro. Tá? E aí ela se lembrou, e aí mais crueldade ainda, ela se lembrou o seguinte, que uma
como ela falava com todas as grávidas, ela queria saber como é que acontecia a gravidez, como é que não acontecia. Uma grávida falou para ela o seguinte, que sempre que uma criança nascia, depois o médico fazia um exame de ultrassom para verificar o quê? Se toda a placenta havia saído. Porque se fica a placenta dentro da mulher, pode causar choque, pode até matar a mulher. Infecção. Infecção, pode até matar a mulher. Então ela pensou, opa, tem que tirar a placenta. Então ela fez mais ainda, né, escavações com um estilete para poder retirar a placenta. Então ela pega o bebê com o cordão umbilical e a placenta inteira. E aí leva a criança e, segundo ela depõe, ela fala assim, deixou a Flávia ali, ela não tinha nenhuma importância em relação à Flávia, ela pega o bebê então e vai para o carro dela. Ela entra no carro. Deixa a Flávia morta. Deixa a Flávia morta, né? A Flávia morreu, segundo o laudo pericial, da hemorragia que foi causada por aquilo. Então, aquela tese, em princípio, de que quando ela abre a barriga, ela estava viva, porque tem aquele desencontro de versões, o que teria matado não foi a tijolada. Quando ela abrir o ventre dela, ela ainda estava viva. Entre outras coisas, se vê pelo padrão de sangramento, né? Porque quando a pessoa morre, claro, não tem mais o coração bombeando, o padrão de sangue é mais discreto. E aí a perícia, claro, fez o diferencial. Sim. Né? E aí então ela vai pro carro dela, né? Pro Corsa preto dela. E aí, segundo o doutor Alexandre, né? Na visão do Ministério Público e da polícia, ela não ia para o hospital, ela ia fugir para outro lugar, para poder então dizer que teve o filho em outro lugar e registrar a criança e dar intento a esse plano dela de que ela teve o filho efetivamente. Mas não existe crime perfeito, a gente sabe disso, né? Ela entra no carro então e ela esquece o porta-malas aberto. Então ela sai com o carro da cerâmica, com o porta-malas aberto, e aí 3 rapazes estão num outro carro, eles veem o porta-malas aberto, eles abordam ela, escuta, o teu porta-malas está aberto. Quando olham para ela está toda ensanguentada. Aí o cara, o que houve? O que houve? Ela então, eu acabei de ter um bebê, tive um bebê agora, acabei de nascer, tô aqui meio mal ainda e tal. Eles então pararam os carros, os rapazes até tiram uma foto da Rosalba com a criança no colo, e eles então, um deles assume a direção do veículo da Rosalba e eles saem em direção ao hospital. No meio do caminho, a Rosalba então telefona para o Zumar, que é o marido dela, e para a diretora do hospital de Canelinha. Porque a Rosalba, como a gente falou antes, ela era conhecida em Canelinha, então ela ligou para a diretora para falar, olha, tive um bebê agora na rua, me ajudaram, eu tô indo pro hospital. E ela então vai em direção ao hospital e o Zumar então vai ao encontro deles. O Zumar então assume o veículo e os rapazes vão embora e eles vão pro hospital. Chegando no hospital, a primeira coisa que a Rosalba faz é entregar a placenta pro médico, nessa ideia de que ela não seria aí vistoriada. Os médicos então pegam a criança e pegam a Rosalba. A criança ela é verificada e ela tem lesões, porque ela foi cortada pela Rosalba quando ela foi tirar, como ela não tinha perícia para aquilo, ela acabou cortando ela quando foi tirar a criança com o estilete. Cortes leves, né? Cortes leves, né? Naquele momento não sabia isso ainda, né? E aí os médicos muito preocupados enviaram a criança para um hospital na capital, em Florianópolis, que é o hospital de referência de crianças para eventual tratamento lá. E a Rosalba então foi examinada pelos médicos. E aí a Rosalba, ela conta a versão, qual é a versão que ela conta, né? Que ela estava na rua, que foi levar uma tia, agora não me lembro se é uma tia ou se é uma amiga, em algum lugar, e ela então teve espontaneamente na rua ali o bebê, e que ela foi auxiliada por 3 homens, um deles era um bombeiro. E que esse bombeiro verificou que não conseguiria tirar a criança porque não estava passando. Então a Rosalba ela fala então que um bombeiro teria feito uma episiotomia, que é um corte na vagina para ajudar a saída da criança, né, do recém-nascido. E o médico então estranha, porque ela não tem nenhuma lesão vaginal e ela também não apresenta nenhum sinal de uma mulher que acabou de ter filhos, porque a mulher que acabou de ter filhos tem alguns sinais. Então ela é examinada por um ginecologista, por um obstetra, e eles atestam o seguinte, olha, não teve parto, porque o útero estava absolutamente fechado, não havia nenhuma compatibilidade daquilo com o parto. Nesse meio termo, nesse meio do caminho, já era mais tarde, como a Flávia não apareceu em casa e nem numa palestra, porque olha só, depois desse chá de bebê, a Flávia tinha uma palestra que ela participaria junto com as amigas, e ela não foi. Como a Flávia era muito responsável, ela sempre dizia onde é que ela ia, onde é que ela não ia, as amigas ligaram pro celular dela e nada. E como elas sabiam que ela estava com a Rosalba, porque é importante destacar o seguinte, no dia 27, o dia do crime mesmo, uma amiga essa amiga que foi na casa da Flávia para fazer o trabalho de pós-graduação, volta lá pegar um computador. E a Flávia está se arrumando para encontrar a Rosalba.
Então ela sabe que a Rosalba ia se encontrar com a Flávia, então ela liga para a Rosalba. Rosalba, onde é que está a Flávia? A Rosalba não atende, ela manda mensagem. A Rosalba então fala o seguinte: não, deixei a Flávia perto da ponte e lá ela pegou um Fox preto de uma moça chamada Suzane e foi em direção a uma outra cidade chamada São João Batista. Aí a amiga então insiste um pouco e a Rosalba então manda uma foto dela com a criança recém-nascida no colo, como que diz assim: não me incomoda, acabei de ter meu filho, sabe assim? E aí ela abandona esse ponto. E aí a família então continua nessa história de procurar a Flávia, enquanto no hospital temos essa questão então da Rosalba ser examinada e o médico, ao perceber que a criança foi lesionada e que não parece haver um parto, determinou o quê? Registro de ocorrência policial sobre esse fato, porque o dever do médico é nesse sentido. Nesse caso, o plano dá errado, porque ela não iria para o hospital, né? Então tudo aí se atrapalha, porque ela não era para ser examinada, porque os médicos experientes, ela deve ter lido sobre isso, os médicos vão examinar ali o útero dela e seria facilmente detectável. Rodrigo, antes disso você falou uma questão, que não existe crime perfeito. Aí eu vou abrir uma divergência, porque, por natureza, o crime perfeito é aquele que nós não descobrimos. Então, nós não sabemos se é crime perfeito, porque todo crime que chega até nós é imperfeito. Agora, nesse momento, pode ter alguém, espero que não, que já praticou um crime perfeito e está rindo de nós, né? Mas, cuidado, a polícia vai lhe pegar. Rodrigo, voltemos. E aí, então tá duas situações em paralelo. A Rosalba no hospital, a criança sendo levada já para Florianópolis e a família da vítima, Flávia, procurando por ela. A família, então, como há essa história de que ela foi deixada na ponte e todo mundo achava que a Rosalba estava grávida, então ela teve o bebê, ninguém desconfiou naquele momento em nada da Rosalba. Sim. Aí a família decidiu fazer, vamos até a ponte para verificar as câmeras. Havia câmeras na ponte, só que o rapaz responsável por aquele monitoramento tinha saído por algum motivo e voltaria só no outro período. Então eles iam voltar no outro período, registraram a ocorrência de desaparecimento da Flávia, e aí anoiteceu, né? No dia seguinte, lá por volta das 6 da manhã, eles voltaram a fazer a busca por ela. E aí acontece um fato interessante do ponto de vista assim, né, da descoberta das coisas, porque eles estão mandando pela cidade e uma mulher para a mãe da Flávia e fala o seguinte: existe uma mulher aqui em Canelinha que faz o responso. Preciso fazer um parênteses agora. O que é o responso? Então. O responso é uma tradição naquele município, de origem, segundo o que eu pesquisei, católica, de que algumas pessoas teriam um dom de que, ao fazer orações, conseguiriam encontrar coisas ou pessoas desaparecidas. Então ela fala: olha, a fulano de tal fez um responso a respeito disso e mandou vocês procurarem a Flávia num bairro chamado Galera, que é um bairro lá da cidade de Canelinha. Eles então foram em direção a esse bairro e estavam por ali circulando com o carro. E aí estavam no carro a mãe da Flávia, o irmão do marido da Flávia e duas amigas dela. Eles estão passando por uma cerâmica abandonada e a mãe da Flávia fala assim: parem aqui, estou sentindo alguma coisa, parem aqui. Eles então param o carro e a mãe da Flávia e o irmão do marido vão em direção à cerâmica e as amigas vão em direção a um terreno baldio com mato, assim, para procurar onde é que estaria, né, a Flávia. E aí, por uma coisa muito triste, assim, quem acaba encontrando a vítima é a própria mãe. Então a mãe da Flávia se depara com a cena da filha desfigurada, né, pelas pancadas que levou, eviscerada, com as vísceras expostas e morta. Em princípio, guiado pelo responso. Pelo responso. Então foi o responso que, em tese, né, encontrou aquele... Até parece muito estranho, mas se vê até nesses programas de investigadores psíquicos. E eu vou dizer, eu sou da região da Grande Florianópolis, e aqui o responso é algo muito comum. É uma tradição que vem não propriamente do catolicismo, né? É daquela mistura do catolicismo que chega com os açorianos a essa região de Florianópolis, que é um catolicismo e meio Idade Média, porque isso é um costume
pagão, né, que é misturado. Mas aqui, desde pequeno, se perdia uma coisa, se fazia um responso. E é interessante, né, que aí, de alguma forma, por alguma força para quem acredita misteriosa, ou por uma coincidência, mas a localização não se dá por um CSI, se dá por um método de influência espiritual. Bom, aí a mãe então se depara com aquela cena absurda, eles ligam para a polícia então imediatamente vem ao local, isola o local dos fatos, e aí a coisa muda completamente de figura, porque quem foi a última pessoa que foi vista com a Flávia? Rosalba. Há um BO dizendo que ela não teve filho, a criança está lá. O que acontece então? A polícia militar imediatamente se dirige ao hospital, prende então Rosalba em flagrante, e prende também Zumar em Florianópolis, também em flagrante, ele estava com a criança, né, com ele, pelos crimes praticados, né, naquele momento. Então, até agora, Zumar e Rosalba são os autores. Teriam agido em conjunto para eliminar a Flávia, roubar o bebê e dar como seu. Isso. E aí, aqui cabe um elogio, né, a força policial lá de Canelinha, que é uma cidade muito pequena, com poucos recursos policiais, mas eles foram muito ágeis nas investigações. E até um policial é ouvido durante o processo, e ele fala, né, que no começo a coisa foi um pouco atrapalhada, porque como a Rosalba havia falado que foram 3 pessoas que ajudaram ela, então havia a ideia de que, poxa, então foi o marido, a Rosalba e mais 3 envolvidos, né? Essa foi a primeira, a primeira situação. Como a cidade é muito pequena e rapidamente se divulgou o caso, os homens que ajudaram a Rosalba foram na delegacia, não, olha só, fomos nós que ajudamos. E aí as histórias deles bateram e eles foram imediatamente descartados. A Rosalba, então, ela é ouvida de forma formal, e ela, então, confessa todos os atos, confessa tudo, e isenta Zumar. Então ela fala que foi só ela que fez e o Zumar não teria participado. Tá? Ambos são presos preventivamente, o Ministério Público pede a prisão dos dois, são os dois presos preventivamente, e ambos são processados pelo Ministério Público, são denunciados por diversos crimes, tá? Eles são denunciados por homicídio, com diversas qualificadoras, depois a gente vai até falar sobre elas quando falar de julgamento. O homicídio da Flávia. Tentativa de homicídio em relação à criança que acabou de nascer, ocultação de cadáver, fraude processual, porque os objetos pessoais da Flávia foram encontrados na casa da Rosalba. Celulares, esse tipo de coisa. Então, isso que haveria ali uma fraude alterou a cena do crime para, em tese, induzir em erro, perito, investigação. Exatamente isso. Fraude, né? E aí, também pelo tal do parto suposto, nós explicamos anteriormente, a tal da adoção brasileira. E ainda ela foi denunciada também por subtração de incapaz. Tá? Porque ela levou, né? Popularmente, ela roubou a criança. Exatamente, né? isso. A gente usa esse termo. Exatamente isso. E aí, logo depois que o processo começa, vem para os autos o relatório policial que investigou todos os telefones celulares, seja da Rosalba, seja do marido Zumar. E a polícia, então, acaba concluindo o seguinte: Zumar é outra vítima dessa trama. Zumar não sabia de nada. Absolutamente nada. E assim, Sandro, é inacreditável como ela conseguiu manipular esse sujeito. Então, o que a Rosalba fazia? Assim, qual era o modus operandi dela? O Zumar, é importante falar sobre isso, ele não morava em Canelinha. O Zumar, ele trabalhava numa cidade chamada Guabiruba, que fica a uns 42 quilômetros de Canelinha, e ele morava lá, ele ficava lá de segunda a sexta. Alguns finais de semana ele vinha para Canelinha, outros não. Sim. Por causa do trabalho, era um cara muito trabalhador, muito assíduo. E aí, nessas idas e vindas, ela dizia que estava grávida, ele, claro, acreditava naquilo, com aquele detalhe que nós já falamos anteriormente, de que as mulheres da família dela não tinham barrigas muito grandes na gravidez, então isso ele também sabia dessa história, isso também ajudou nesse sentido. E ela começou então a falar para ele o seguinte: olha, mandar por mensagem, né? Acabei de fazer o ultrassom, ouvi o coraçãozinho da menina, isso tudo é registrado nas mensagens gravadas, né? E aí ele, pô, que pena, por que tu não me chamou? Eu queria ir junto. Pô, no próximo deixa eu ir junto. E aí ele fica pedindo para participar dos exames. E ele pede assim: marca, me avisa que eu quero me liberar do trabalho para poder ir. E ela faz o quê então? Pode deixar. Então ela marca, por exemplo, assim: vou marcar o exame pro dia 19. Aí ela marca pro dia 19. Ele se programa. No 18 ela fala assim: olha só, a médica desmarcou. E ela chega a forjar mensagens
da clínica médica para mandar para ele. Olha só, desmarcaram. E assim ela foi fazendo, sabe? E isso ganhou uma crueldade na minha visão, assim, Sandro, porque ela manda para ele, por exemplo, ela pega na internet uma foto de um exame morfológico, que é aquele ultrassom que se faz para verificar como é que a criança tá, a formação e tal. Ela então manda essa foto para ele falando assim, olha só a nossa filha. E o Zumar faz uma camiseta com a foto da criança, das pós-filhos, sabe assim, porque, pô, ele estava feliz que era o pai da criança e tal. E para piorar, Sandra, assim, ela marca um ensaio fotográfico da gravidez em Florianópolis com uma fotógrafa, e o Zumar vai junto, obviamente, e ela pede para a fotógrafa o seguinte: por favor, amplia a minha barriga. Todo mundo está reclamando que a barriga está muito pequena. Deixa ela ficar maior, está tudo registrado, né? E o Zumar, então, participa desse ensaio. Então ele tem toda assim, a crença de que ela está grávida. Olha, a gente vendo as fotos, nós vamos mostrar e vamos mostrar também a troca de mensagens entre a Rosalba e a fotógrafa. E uma das coisas que ela alega, que ela precisa muito aumentar a barriga, é porque ela vai, né, às vezes fazer umas fotos com menos roupa, e o Zumar disse, mas vai ficar estranho, porque tu não tem barriga, quem sabe a gente deixe mais pra frente. Mas quando você vê o ensaio que ela publica, é uma grávida bem barriguda, uma grávida bonita, né? A fotógrafa fez um trabalho, né, muito, muito bom, e a gente vê agora de trás para frente a expressão daquele pai, né, que de fato, né, que acreditava que era um pai. Então ela tinha ainda essa situação, ela não era uma mulher assim que não tinha uma família que a acolhesse, né? Nós temos aqui, que nem sempre é comum, um marido extremamente que quer participar muito, que participa e está ali, né, sendo vítima de uma trama muito estranha. Não, e até no final da gestação, Sandro, ele começa a questionar ela do prazo. Porque ele faz as contas, né, e tá demorando muito, assim. E aí ela até é um pouco agressiva quando na resposta ela fala assim, olha só, quer saber mais que o médico? Não te mete que o médico sabe. Então, tu vê o tempo todo que ele não tinha absolutamente nenhuma relação com o fato. Isso até é compatível, porque se você vai para sua esposa e começa a falar do prazo, dá aquela irritação, o quê? Tu tá pensando o quê? Que eu tô te enganando, que o filho não é teu, coisa etc. E aí ele quando vem essa informação para o processo, o próprio Ministério Público então pede que ele seja posto em liberdade. A defesa pede junto, obviamente, pede primeiro que o Ministério Público até, né, pede que seja posto em liberdade. E como isso aqui é um caso de homicídio, né, nós temos um júri, e o júri, para quem não é da área do direito, ele tem duas fases, tá? Uma primeira fase em que não temos jurados e uma segunda fase com jurados. Nesta primeira fase, há uma possibilidade do juiz absolver imediatamente o acusado. Se chama de absolvição sumária. E foi exatamente o que aconteceu no caso do Zumar. Então, agora, olha o sofrimento. Veja, o turbilhão. Eu tenho uma esposa, eu amo essa esposa, ela está grávida, eu estou esperando isso, vou finalmente participar da vida dessa criança. De repente diz, não, a tua mulher abriu a barriga de uma mulher, de uma outra grávida, tirou o filho e tu tá junto com isso. Então ele tem aquele inferno da decepção na vida dele absoluta e ao mesmo tempo ele não preso, acusado, tratado como um criminoso de um crime que poderia até, se tivesse misturado ele com outros presos, ele ter sido morto. Por isso sempre a importância da presunção de inocência, porque todo mundo diria mesmo, como é que uma mulher que não está grávida, porque você imagina, como é que os dois dormiam juntos? Como é que ele via ela todo dia? Esse cara tá junto. Isso não é uma coisa que uma mulher faz sozinha. Ele tá lá no ensaio, etc. E a primeira impressão é essa mesmo. Mas às vezes o óbvio não se confirma. E esse era um caso. Nós temos então, depois da Flávia, aquela criança, da família da Flávia, a grande vítima aí, o Zumar. Bom, aí ele é absolvido sumariamente, então é retirado do caso, ele tá absolvido, ninguém recorreu, obviamente, aí transitou em julgado, continua inocente, tudo certo. E aí, em relação a Rosalba, o juiz então dá uma decisão chamada pronúncia. O que significa isso?
basicamente, para quem não é do direito, é assim, o Rosalba, tu vai ser julgado agora pelos jurados. Essa é a ideia básica da pronúncia, além de dizer quais são os crimes que vão ser julgados pelos jurados. E o juiz, então, pronunciou a Rosalba por todos os crimes que ela foi acusada. Bom, aí ela vai a júri, né? Júri popular é marcado júri popular. Então, o júri, porque era um crime doloso contra a vida, o juiz concursado, o juiz togado, como a gente fala, não pode julgar o mérito, que esse crime é para ser entregue para a sociedade, que é, em último caso, quem detém o poder, né? Todo poder emana do povo, e nesse caso nós teríamos ali 7 pessoas leigas, mas da comunidade, para dar uma resposta dizendo, né? Até para a comunidade integrar o sistema de justiça e também legitimar aquela decisão. Até por esse que tu comentasse aqui agora, a defesa, de forma muito inteligente, pediu um expediente chamado desaforamento. O que é isso? No tribunal do júri, quando tu tem dúvida se os jurados serão parciais no teu caso, ou não serão imparciais no teu caso, tu pode pedir ao Tribunal de Justiça que o processo seja tirado daquela comarca e levado para outra, onde não teria esse mesmo problema efetivamente. Porque eu tenho uma comunidade minúscula, você falou, todo mundo se conhece, e não tinha quem não falava do processo. Então a gente tem uma ideia de que os jurados têm que ter uma certa isenção. Mas como que eu vou ter uma isenção se o caso aconteceu na minha comunidade? Então eu quero, o pedido da defesa, parece bastante correto, bastante razoável, era que ela fosse julgada em outra comarca. Mas esse era um caso de mídia. E aí qual é o problema? E não adianta ir para outra comarca, porque todo mundo conhece o caso, a situação não muda muito. E o tribunal entendeu o quê? Que deveria ficar naquele local. Então manteve-se o julgamento naquele mesmo local. E aí no dia do julgamento, efetivamente, né, são escolhidos jurados. Então há um sorteio que é feito pelos jurados. São convocados 25 jurados titulares para comparecer no tribunal do júri. E se sorteiam 7. Aí a defesa e a acusação podem rejeitar nomes, porque não gostou olhou, achou estranho, rejeita, são 3 recusas para cada lado, ou pode recusar de forma fundamentada. Por exemplo, um jurado deu uma entrevista, achei esse caso um absurdo, esse cara pode ser rejeitado porque ele já se manifestou sobre o caso. Quando a gente pode, né, tanto a defesa quanto a acusação, ela pode rejeitar cada 3 dos jurados, quando eles são sorteados, sem precisar dizer por quê. É aquilo que a gente vê também nos filmes americanos, a escolha de um determinado perfil de jurado. O advogado e o promotor, eles às vezes dizem, olha, para o caso desse, é melhor para a acusação, se for o promotor, ou para a defesa, se for o advogado, que seja, por exemplo, homem ou mulher, né? Mais velho, mais novo, conforme aí algo que não precisa se demonstrar. Às vezes, as pessoas fazem pesquisa, é comum, até nas redes sociais, porque você já sabe quem vai ser os 25. Agora, você não pode entrar em contato com eles, se isso constitui, inclusive, crime. Então, mas você vê lá o perfil, o sujeito milita ali pelo direito das mulheres, o sujeito milita contra o aborto, o sujeito é mais liberal, não sei o quê. Então, isso pode ajudar a, teoricamente, trazer uma pessoa menos ou mais comprometida com determinada posição. Sempre lembrando que essas intervenções é porque o nosso podcast é um podcast voltado também para você aprender o direito. Perfeito. Porque só para fofoca e dramalhão não falta. Tá cheio de podcast. Não falta podcast. Agora, podcast responsável é o nosso. E quem não concordar, recorre. Exatamente. E aí, Sandro, foram escolhidos 7 jurados e aconteceu um fato bem interessante para quem é da área jurídica. No que eles são escolhidos, os jurados levantam-se, todo mundo se levanta, faz um juramento, uma exortação, né? E aí um jurado passou mal. Ele teve um mal súbito, ele passou mal. E aí tiveram que sortear um novo jurado para compor o conselho e repetir essa exortação. A sorte, né, para o caso é que ele não passou mal no meio do julgamento. Porque aconteceria o quê? Se ele passasse mal no meio do julgamento, teria que fazer o quê? Teria que tudo de novo ser recomeçado. Então, por isso, teve essa vantagenzinha aí. Bom, então começou o julgamento, foram ouvidas diversas testemunhas, né, de acusação. Aí dá para destacar o policial que fez, né,
que comandou a investigação lá na cidade de Canelinha, que foi muito eficaz nessa questão. E as amigas da Flávia também foram ouvidas para demonstrar toda essa situação criminosa assim, chocante. Teve um outro fato inusitado, que foi uma questão de substituição de testemunha. A defesa tinha uma testemunha apenas arrolada, né, para ser ouvida. Essa testemunha junta um atestado médico dizendo que não tem condições de comparecer naquela audiência, e a defesa, então, como é direito dela, pede a substituição da testemunha. O Ministério Público se insurge contra essa substituição. Ele alega que, basicamente, não pode, no plenário do júri, haver surpresa, porque a gente vê filme americano, né? No filme americano, a defesa ou a acusação puxam assim da cartola uma prova na hora, tá aqui, e aí todo mundo fica surpreso. No Brasil isso não é permitido, né? A nossa legislação determina que qualquer prova a ser utilizada no processo, na sessão de julgamento, tem que ser juntada 3 dias antes da sessão para outra parte tomar conhecimento. Então o promotor se insurge nesse sentido. O juiz então entende que, como a testemunha não pode estar presente, é sim direito à substituição, e autoriza então essa oitiva. E o juiz, nesse ponto, os juízes às vezes são mais cautelosos, eles querem evitar uma nulidade, porque fazer um júri todo novamente, veja, se ele não aceitasse a substituição, a defesa ia recorrer, isso poderia gerar uma nulidade e ter que começar tudo de novo. Então, na dúvida, o juiz diz, bom, eu vou deferir. Aí a testemunha foi deferida e ela não estava no local. Ela estava no aeroporto, e aí tiveram que mandar um link para a testemunha, e ela então entrou pelo fone e pelo celular no aeroporto. Essa testemunha não é uma testemunha que presenciou o fato, na verdade ele é um psiquiatra, é um cara famoso, um cara muito competente, muito famoso, inclusive ele participou daquele caso do Adélio Bispo, que deu a facada no Bolsonaro. Ele foi um dos psiquiatras que analisou o Adélio Bispo, então um cara conhecido, né, um cara renomado, e ele então foi respondendo à defesa, caminhando com o celular, com aquele fonezinho. Então acabou que atrapalhou um pouco a defesa, porque ele estando presente seria muito mais aproveitável o seu depoimento, vamos dizer assim. Até um certo descomprometimento. Você, naquele caso, ele se disponibilizou a testemunhar, e aí disse, olha, mas se atrasou o júri, eu vou me embora, vou pegar um avião. Bom, mal comparado, mas é como um médico deixar a cirurgia pela metade. Afinal de contas, nós estamos decidindo a vida de um ser humano. Então, prejudicou a defesa porque ela não conseguia perguntar, porque a recepção era ruim, e aí ele vai caminhando, porque ele está pegando o avião, daqui a pouco ele está dentro do avião, e aí daqui a pouco o avião vai sair, aí o Ministério Público até intervém de forma correta, diz o seguinte, olha, como é que eu vou fazer para fazer eu as perguntas? Porque eu também tenho direito de perguntar para a testemunha, o avião vai levantar voo e a gente vai ficar sem essa parte. A essa altura já não tinha mais o que fazer, porque ele já tinha começado a responder perguntas. Sim. Não dava simplesmente para dizer, olha, embora o juiz possa dizer, não leve isso em consideração o que foi falado, porque eu acabei de revisar minha decisão e essa testemunha não vai ser ouvida. Mas eles já ouviram. Sim. Então não tem mais o que fazer. Agora... E aí acabou que a defesa acabou que não perguntou mais, ficou aquela situação, o Ministério Público também desistiu e ficou. Então a não presença desta testemunha atrapalhou realmente, né, a ideia da defesa, porque eles queriam tratar uma estratégia, que fica bem clara, de que a Rosalba teria algum tipo de deficiência, algum tipo de problema mental, que tornaria ela semi-imputável no fato. Explicaremos depois o que seria essa questão de semi-imputável no fato depois. Mas, inicialmente, é bastante interessante, porque é uma coisa que leva a gente a pensar. Essa mulher, para fazer isso, após um aborto, esse ato de crueldade planejado, a gente fica pensando popularmente, essa mulher é uma pessoa extremamente perversa, ou ela é uma doente mental, né? Ou ela é uma pessoa, e se ela fosse declarada doente mental, incapaz de compreender, incapaz de se comportar, ela até seria absolvida criminalmente, porque a pessoa, se fosse completamente incapaz. Agora, ela não sairia, é claro, solta, ao invés de uma pena, porque uma pena se dá para aquele que
poderia agir dentro da lei e optou por não agir. E que entende a pena, que entende que é punição, né? Que entende aquilo que está fazendo, ou consegue se comportar de acordo com esse entendimento. Agora, se a pessoa é um doente mental, né, tem algum transtorno que o incapacita, mas ela é perigosa, ninguém mais tem dúvida, ela teria uma internação compulsória e por tempo indeterminado. Então, quando se alega insanidade, é bom deixar claro desde aqui, não é igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos se alega muito como tese de defesa, porque lá é para evitar prisão perpétua e pena de morte. Porque se o sujeito tiver insanidade, ele não sofreria isso. Aqui, ele não temos nem prisão perpétua, nem pena de morte, então seria mais para decidir se o sujeito vai ser internado num hospital psiquiátrico, né, e só sai de lá quando o juiz e os psiquiatras se convencerem que não tem mais problema, não representa mais perigo, né, ou se vai para a cadeia com um tempo delimitado. Às vezes o sujeito, reconhecendo a insanidade, ele pode ficar mais tempo do que se ele fosse preso. Já visto, por exemplo, você falou do caso do Adélio Bispo. O Adélio Bispo está até hoje, aquele que deu a facada no presidente Bolsonaro, no candidato na época. Se ele tivesse sido condenado por aquela tentativa, provavelmente ele já estaria na rua, certo? Pelo tempo. Mas ele ainda está preso. Está preso porque ele foi considerado incapaz. Uma pessoa que tem problemas mentais, mas é perigosa, né? Então, do ponto de vista da liberdade, quando se alega insanidade aqui, não necessariamente é uma vantagem. Às vezes é até uma desvantagem, mas é se adequar à realidade. Doente é tratado como doente, pessoa que simplesmente fez o crime tem que ser tratado como criminoso. Bom, o depoimento dele, aí vem o interrogatório, que é o momento que eu vou ouvir, né, a acusada nesse caso, e confesso, Sandro, assim, que a gente é advogado há muito tempo, sabe? A gente está acostumado com processos, mas me chocou um pouco assim a forma da Rosalba responder as perguntas. Tu vê que ela não tem nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de, sabe, ela em relação à Flávia, ela fala como se fosse um objeto que carregava assim o bebê que ela queria, sabe? Ela é perguntada, né, se tu te arrepende? Só porque eu fui presa. Ela pergunta se ela tem algum tipo de ressentimento. Nenhum, zero. Não tem. Então, assim, tu vê que ela não tem nenhum tipo de sentimento por aquilo que ela fez. Ela confessa tudo aquilo e, né, ela conta o caso como ela contou na delegacia, praticamente a mesma narrativa, sem nenhum tipo de se demonstrar nenhum tipo de sentimento. Assim, é uma coisa absoluta. É justamente esse comportamento que vai reforçando essa tese de que talvez tenhamos uma pessoa com uma mente muito diferente. Porque isso a gente espera daqueles psicopatas de filme, daqueles serial killer, porque você fez isso. Você destruiu a vida do seu marido, de uma pessoa, de uma criança, geral. E aí se espera que a pessoa ou fique quieta ou chore, mas não afronte. Sim, e ela afronta até a defesa dela mesma. Então ela chega a brigar com a defesa dela mesma, um negócio que chama atenção. Assim. De alguma forma, transparece, Rodrigo, que na cabeça dela ela acredita que ela não fez uma coisa tão séria assim. Sim. Veja, é como se fosse assim, a natureza, Deus negou o filho que eu queria. Então eu fui lá e ia consertar esse erro. É uma coisa que é surpreendente. Ela fala até, né, Sandra? Ela fala, né? Ela fala que ela fez isso porque ela não queria... Ela tinha perdido um filho já anteriormente. É o segundo aborto dela, então ela não queria ficar sem filho, ela queria pegar um filho. Ela fala exatamente isso, como se fosse uma coisa assim de pegar o copo d'água, sabe? Assim, como fosse isso. Como se fosse uma coisa irrelevante o que ela fez. Né? É bastante chocante isso aí. E é bastante chocante, voltamos a insistir. Que tipo de pessoa é essa? Né? Que consegue manter uma farsa durante todo um período de mais de 9 meses, um pouquinho mais. E agora ainda continua, de alguma forma, olhando arrogantemente, dizendo, sim, olha, todos os outros eram objetos, porque o meu drama é maior. Você sabe o que é eu ter perdido 2 filhos? Aquela lá ia ter um filho. Então eu vou consertar essa injustiça. Um negócio
Tanto é que ela foi, inclusive, sendo periciada no começo do procedimento, tudo, ela foi periciada, e o perito falou que ela tem juízo normal, ela é imputável, ou seja, ela responde pelos fatos que ela pratica, sem dúvida nenhuma. Assim, e essa perícia é acompanhada por um assento de acusação do Ministério Público, né, um assento pericial do Ministério Público, que conclui a mesma coisa. A defesa faz perguntas complementares a respeito do fato e conclui a mesma. E todas as respostas são nesse sentido de que realmente ela tem plena ciência do que ela está fazendo. E por que o juiz concorda com esse exame? Porque de alguma forma tem alguma dúvida que mais vale ser sanada. Nós conversamos com o doutor Alexandre, com o promotor do caso. Ele disse, olha, assim que eu soube da notícia, eu também cogitei. Essa mulher, para fazer isso, talvez ela seja louca, né? Como a gente diz popularmente. E ele disse, não, mas a partir do momento que eu comecei a ver os interrogatórios dela, eu vi, não tem nada de loucura aí, é uma pessoa bem articulada, uma pessoa que transparece um controle e uma consciência das coisas compatível com uma pessoa que não tem nenhum problema. Mas, no início, intriga todo mundo, né, que isso só poderia ser feito por uma pessoa fora do normal. Sim, aí depois de todo mundo ser ouvido, então, começam os debates, ou seja, o momento em que a acusação vai expor o que ela tem para dizer, a defesa é a mesma coisa. No júri, então, começa pela acusação, e o promotor, então, utiliza o tempo que ele tem para explicar todos os crimes que foram por ela cometidos, e para, como ele percebeu que a tese defensiva, essa tese da questão da imputabilidade ou não, para dizer o seguinte, olha, ela é imputável, ou seja, ela responde criminalmente pelo que ela faz. Essa é a tese que o Ministério Público levanta. A defesa, por outro lado, ela traz uma tese, a gente conversou sobre isso, né? Esse é um crime quase indefensável, porque tu não tem, né, ela é confessa, não, né, é um crime quase indefensável. Exato, é um crime que às vezes para o advogado é um sufoco, porque é um crime que não tem defesa que fosse absolver, né? No sentido de uma pessoa confessa um crime terrível, provas e mais provas. Então a defesa já entra fazendo um outro tipo de papel, que em geral é o de redução de danos, dizendo se a pena vai ficar exagerada, se de fato ela tem algum problema mental ou não, porque não vai pedir a absolvição simplesmente porque sabe que não vai levar e não deve levar, evidentemente. Sim, e aí como ela foi acusada, né, de homicídio com diversas qualificadoras, algumas qualificadoras são discutíveis, assim, né? Exato. Porque o que seria homicídio qualificado? O homicídio qualificado é um homicídio em que a pena mínima é mais alta, e a pena máxima também, do que do homicídio simples. Então, algumas circunstâncias tornam o crime mais grave. Então, o homicídio qualificado tem pena de 12 a 30 anos. Se eu tiver diversas qualificadoras, qual é o efeito que isso traz na pena aplicada? Quanto mais qualificadoras eu tenho, mais alta será a pena aplicada. Então, nessa ideia da defesa de reduzir danos, qual é a ideia, então? Tentar tirar qualificadoras para que a pena aplicada seja a menor possível dentro da questão. Uhum. Então, ela foi acusada, primeiro, de homicídio qualificado por motivo torpe. O que seria o motivo torpe? O motivo repugnante, o motivo, né, que é justamente a ideia de tirar a criança para poder ficar com o filho dela. Essa qualificadora não teria muito que a gente fazer em relação a ela. Também foi acusada da qualificadora do meio cruel. Poxa, ela deu tijoladas, abriu a barriga da mulher com um estilete. Também fica difícil de certa forma, tirar essa qualificadora. Depois, a qualificadora da dissimulação, que ela montou aquele ideia do chá de bebê, para que a vítima fosse voluntariamente. Vejam, a vítima não é levada à força, ela vai imaginando que ela vai para uma festa. Então não tem como também tirar essa qualificadora. Essa porque... até é um exemplo de manual, né? Sim. Essa, para usar na aula, o professor de Direito Penal, nós aqui, para dizer que é um exemplo de dissimulação, é isso, convidar para um chá de bebê. Sim. E quando chega lá é um homicídio, né? Com a pessoa vedada ainda. Bota essa venda no olho aqui pra tu ver a surpresa que vai ocorrer. E aí, né, além disso, né, a qualificadora também da ideia de esconder um outro crime. Então ela teria matado a Flávia para esconder a subtração do incapaz. Então também, né, não há o que dizer.
Mas há uma qualificadora que nós ficamos debatendo bastante sobre ela, que foi o feminicídio. Então, também foi enquadrado o caso em feminicídio. E o feminicídio, ele tem duas possibilidades, vamos dizer assim, né? É quando eu mato alguém em violência doméstica e familiar, então eu matei a mulher nesse sentido, não é o caso aqui. Aí, se enquadrou na segunda parte, que é o menosprezo à condição de mulher. Então, o que disse o Ministério Público? Que a Rosalba via a Flávia apenas como um repositório, como um depósito do filho dela. Então, que ela menosprezava aquela condição. Mas parece, né, aí, primeiro, né, o feminicídio ele não é um crime autônomo, como o Rodrigo deixou entrever aí. Nós temos uma qualificadora, é um homicídio qualificado pelo feminicídio. Então, nós teríamos o feminicídio ocorre quando tem violência doméstica, quando tem Maria da Penha, ou o homicídio ocorre quando eu tenho praticamente preconceito contra a mulher. Um caso típico de feminicídio por preconceito aqui nós tivemos um sujeito que tinha uma engenheira e a engenheira chamou a atenção do pedreiro que estava fazendo algo errado. Ele disse, eu aturar ordem de mulher? E aí bateu com a pá na cabeça dela e a matou. Esse é um feminicídio típico por desprezo à condição de mulher, porque ele deixa entrever que se ela fosse um engenheiro homem, ok. Agora, como era mulher, então desprezo. Então o Ministério Público sustenta, como não tinha essa Maria da Penha, essa violência doméstica, então ele sustenta que haveria desprezo à condição de mulher, porque ela teria visto a Flávia apenas como um repositório do bebê. Essa, de fato, é um pouco polêmica, porque, embora ela tenha visto dessa forma, se isso é um preconceito contra a mulher ou aquele motivo torpe mesmo já que teria fez ela agir. Né? Então, esse seria uma qualificadora que talvez fosse o caso, né, de tentar, de certa forma, retirar do fato, polêmica para a questão. Ela foi acusada ainda da subtração de incapaz, né, que é a ideia de levar a criança do local. Aí daria para discutir, né, se realmente esse não era o objetivo do crime, se não ficaria absorvida pelo homicídio ou não. É uma tese. O parto suposto não teria muito o que fazer, mas ela foi acusada também de ocultação de cadáver. E nesse ponto, a gente debateu bastante sobre isso, é uma situação por quê? Porque, segundo a perícia, ela foi morta e foi encontrada no mesmo local em que ela foi morta. E a ocultação pressupõe o quê? Que tu pratica algum tipo de ato objetivando esconder o cadáver após o homicídio. Tem que ser posterior. Exatamente. Porque senão toda vez que eu matasse a pessoa, por exemplo, dentro de uma casa ou no meio de um mato, já teria a ocultação de cadáver. Então, a ocultação é de um cadáver. Então, ela só pode acontecer com o movimento após a pessoa estar morta. Então, ela leva a pessoa para um lugar escondido, para um lugar oculto, mas ela leva uma pessoa viva, né? E o outro crime começaria se ela fizesse algum outro movimento, enterrasse, botasse... Se ela botasse dentro... Tinha um forno lá do centro. Se ela botasse dentro do forno, já poderíamos falar sobre isso. Porque ela botasse madeira, né, por cima, botasse qualquer coisa. Terra, se ela tampasse... Poderia uma lona, ocultação de cadáver. Mas deixou como fez, né? Então... Também seria uma tese discutível também. Exato. De tentar, de alguma forma, né... Se fosse alguma coisa para a defesa dizer, olha, há alguns pontos, tudo bem, ela responde por isso, mas também... Mas não por aquilo, isso também já estão exagerando. Então, nessa ideia de redução de danos, né? Porque, de novo, ela confessa, não tem como negar o crime, então a ideia qual é que é? Tentar, de certa forma, reduzir a pena. Bom, então a acusação fala... A defesa fala, ambos fazem um excelente trabalho na condição né, nos dois casos irretocável. E aí o Ministério Público, então, teria a possibilidade de, depois que a defesa fala, fazer o que se chama de réplica, ou seja, de atacar os argumentos que a defesa fez. E o promotor não quis ir para a réplica, ou seja, ele não quis, né, que continuar o debate, e por isso a defesa também não pôde fazer o que se chama de
tréplica. E aí terminou por ali, né, a exposição dos fatos. O juiz então pergunta para os jurados, que ele é obrigado a fazer o seguinte: jurados, há alguma dúvida ou os senhores estão aptos a julgar o caso? E aí ele tem que responder qualquer dúvida que os jurados tenham ali naquele momento. Se não tiver nada, pode-se fazer o julgamento efetivamente. E os jurados, inclusive, se eles pedem, não, eu quero que o processo aqui, o processo físico ali, eu quero olhar essa ler. prova Isso. melhor. Eu quero que me reproduzam um depoimento que foi dado na polícia lá, eu quero assistir de novo. Ou quero... Ele é o juiz, porque o jurado, gente, ele não explicou isso, eu acho, para quem não é do direito, né, gente? O jurado, no momento do tribunal do júri, ali do plenário, ele é o juiz da causa. É ele que vai julgar, ou seja, ele tem poderes de magistrado naquele momento ali. Inclusive, então ele é considerado funcionário público para fins criminais. Para fins criminais também. Então, por exemplo, se ele vendesse o voto dele, em algum sentido, ele praticaria o mesmo crime, um crime de corrupção, igualzinho a um funcionário público, mesmo sem ser fora da lei. Agora, naquele dia, ele é funcionário público. Para fins legais, né? Para fins penais. Fins legais. Bom, e aí os jurados, então, eles vão decidir o caso, e eles decidem o caso, aí para quem não conhece também o nosso direito, no direito dos filmes americanos, que a gente vê no filme americano, como é que funciona? Os jurados vão para uma sala, todos sozinhos, e eles então, com o processo e as provas, decidem o processo de forma unânime. Unânime, só sai dali? Só sai dali quando tiver uma decisão. Meu Deus. No nosso direito aqui é bem diferente. O juiz elabora uma série de perguntas chamada quesitos. São os quesitos, né? E aí, cada um dos crimes que a vítima cometeu, que o criminoso cometeu, tem uma série de quesitos sobre ela, tá? E como é que funciona? O juiz, então, lê o quesito, ele explica para os jurados o que quer dizer aquele quesito. O quesito, em geral, até começa com perguntas simples. Tipo, no dia tal de tal, Rosalba, com intenção, matou a Flávia, sim ou não? Isso. E o jurado responde sim ou não. Aí bota a coisinha na urna. Isso, os jurados recebem uma cédula pré-pronta, escrito sim, uma escrito não. Eles não podem se comunicar entre si, o voto é individual, o jurado vota sozinho sem saber o que o outro votou. E aí o jurado, então, o juiz faz a pergunta, o jurado deposita o voto que ele quer dar na urna, o juiz, então, faz o escrutínio dos votos, e é interessante isso, porque ele só conta até atingir maioria para um lado ou para o outro. Então nós temos 7 votos, quando chega no 4... 4 ele para de contar. Para quê? A Constituição diz que no júri há algo que se chama de sigilo da votação. Então, para garantir a integridade do jurado, ninguém vai saber como é que tu votou, se foi para um lado ou se foi para o outro. Tá? Essa é a ideia. Os jurados, então, respondem positivamente a todas as teses da acusação, né? E aí termina-se a votação. E o que o juiz faz, então? Toda a sentença criminal ela é baseada, tem um relatório, depois tem uma fundamentação. O juiz fala assim, por que ele está condenando ou absolvendo. No caso do júri, essa fundamentação é muito fácil. Porque a fundamentação vem de onde? Das respostas ao quesito. Então o juiz não precisa dizer assim que a prova tal mostra que ela matou, não. Onde é que está a prova que ela matou? Na resposta do quesito. Então é muito simples a fundamentação. E justamente tão sério o papel do jurado que muitas vezes a gente vê que o juiz fica contrariado com a decisão dos jurados. A gente vê depois do júri a ideia dele, eu vou ter que, por exemplo, absolver alguém que eu condenaria. Ou vou ter que condenar alguém que eu absolveria. Mas o juiz não pode, é soberania dos vereditos. O que foi decidido no júri, quer o juiz goste ou não, ele é obrigado a simplesmente relatar e aplicar aí a pena. E o juiz faz nós chamamos de dosimetria da pena, ou seja, ele transforma aquelas respostas dos jurados em uma punição aplicada à criminosa. Porque, veja, a pena que fica sujeito, então, no homicídio qualificado, de 12 a 30, mas não dá para dizer a pena dele é de 12 a 30. Aí o juiz vai ter que dizer, é 12, é 14, é 16, é 30. Qualquer valor entre um e o outro, mas aí o juiz, que agora não são mais jurados, tem que fundamentar o porquê da pena ser aumentada, diminuída. Por que ele está aumentando aqui, por que ele está aumentando lá, né? Porque agora é uma tarefa dele. Os jurados decidiram, isso ele não pode mudar, que é homicídio qualificado, mas a pena, quem vai fazer a técnica é lógico que é alguém especialista, no caso, o juiz presidente do Tribunal do Júri.
E aí a Rosalba pegou, pelo homicídio em relação à Flávia, 45 anos de prisão. Pegou 8 anos pela tentativa de homicídio em relação à criança, né, que estava ali recém-nascida. E pegou mais umas penas pelos outros crimes, o que totalizou 56 anos de prisão, em regime fechado, inicialmente fechado, e mais 8 meses de detenção, pela ocultação. Então ela tem 56 anos para cumprir de reclusão e 8 meses de detenção. Mas, Rodrigo, ela vai ficar esses 56 anos na cadeia? Na verdade, o nosso código, no artigo 75, fala que o máximo de cumprimento da pena, depois do pacote de crime, né, seria 40 anos. Então ela ficaria no máximo 40 anos preso. Só que nós temos no Brasil progressão de regime. Como ela praticou um crime hediondo com resultado morte, ela teria a progressão de regime com 50% da pena. Ou seja, depois de 28 anos de prisão, ela tem direito, em tese pelo menos, a passar para o regime semiaberto. Para passar para o regime semiaberto, onde ela já poderia, em tese, trabalhar fora, mas 28 anos. 28 anos de regime fechado. É bastante coisa para o nosso padrão. Pro nosso padrão, né? Sim. Agora, inclusive a progressão de regime, ela não é automática, né, professor Rodrigo? O sujeito tem que ter bom comportamento, o sujeito tem que ter cumprido, então, esse período da pena, e muitas vezes até aquele exame criminológico favorável, ou seja, dizendo que ele está apto a progredir. Então não é uma garantia. Sim, é uma expectativa dele. Né? A garantia que ela tem é que não ficará mais que 40. Sim. O resto vai depender do comportamento dela. Perfeito. E aí o juiz, então, negou para ela o direito de recorrer em liberdade, não pode recorrer em liberdade. A defesa, então, faz o que ela sempre faz, ela... Recorre. Para isso a defesa existe. E aí o Tribunal de Justiça do nosso estado, então, entende pela não procedência dos pedidos da defesa e mantém integralmente a condenação do tribunal do júri. E a causa, então, transita em julgado, ou seja, não cabe mais recursos. Então, Rosalba hoje é uma assassina condenada, né, por decisão transitada em julgado. E está cumprindo pena hoje, né? Vai ficar esses 28 anos presa. E a única boa notícia desse caso, Sandro, se é que pode haver uma boa notícia, é que a criança que foi ali, né, o cenário de toda essa barbaridade, essa criança hoje está muito bem de saúde, tem uma vida absolutamente normal e está na guarda do pai. Né? Então, na família lá, tendo uma vida, né, muito boa. Se pode haver vamos dizer assim, uma notícia boa desse fato, é que essa criança não ficou com nenhuma sequela, nada disso. No sentido, claro, de redução de danos, né? Porque vai ter que lidar com esse terror, né, da história da mãe biológica dela, né, que outro teve que fazer o seu papel. E quando a gente fala aqui para os finalmente, a gente sempre fala de outras vítimas que às vezes a gente não percebe, né? Além dessa menina, que vai ser vítima, né? Para a vida, é a história dela, não tem como ser diferente. Esse Zumar, esse marido, né? Enganado, com essa situação terrível, a família, veja a família, conversamos com o promotor, a família praticamente ela não se fez presente. A família da acusada, da Rosalba. Sim, e inclusive, isso não é bom que quando eu esqueci de falar sobre isso, a família da Rosalba, segundo o policial, aquele que fez a investigação, foi muito solícita com eles, no sentido de fornecer as informações, porque eles realmente ficaram assim... em choque com a situação. E vejam, além, é claro, eu tenho a família da vítima da Flávia, que é a que foi destruída. E o detalhe, Sandro, assim, a família da Flávia, lembra do seguinte detalhe, quem achou a mulher morta foi a mãe dela. Então isso é um negócio inacreditável, assim, é uma coisa assim que não tem o que fazer. É uma coisa, encontrar a filha naquele estado é um negócio assim que... E outra, é vítima também a própria família da acusada. Porque é uma família de gente boa, de gente trabalhadora, e veja, você ter aquela ideia numa comunidade pequena, olha, tua filha é um monstro, coisa, etc., do jeito que ela se comportou, não tem como a comunidade não ver dessa forma, mas veja, você é um pai, você é uma mãe, você criou aquela criança desde pequeno, era uma pessoa normal, de repente você vê essa história que só em filme nós veríamos. Essa monstruosidade, né? E diz assim, esse é o meu bebê fez isso.
Então, há muitas destruições num crime que, em geral, ultrapassa muito aquela vítima efetiva, né? Que, no caso, foi a Flávia. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Então, por favor, curta, compartilha, deixe teu comentário aí e até o próximo episódio. E como sempre, o nosso objetivo aqui não é condenar, não é absolver, é mostrar como um processo efetivamente funciona e manter essa postura ética de que sempre há dois lados para se analisar. E quando a gente tem suficiente provas, como nesse caso, há uma tranquilidade para todo mundo de que foi feito justiça. Né? Então, nesse sentido, nós mais uma vez pedimos para você curtir esse que é o melhor podcast de True Crime, porque leva você a sério, valoriza a sua inteligência e quem não concordar, recorre. Até semana que vem, um abraço com mais um caso criminal. Um abraço, pessoal, valeu!